Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Naldo Góes, Edinaldo Góes, me chamo de Naldo Góes. Sou professor de arte, também sou roteirista audiovisual e músico, tá? E aqui no nosso canal eu vou falar um pouco para vocês sobre muitos dos movimentos artísticos, tá? Pelo Brasil e pelo mundo. E também sobre cinema e música, ok? Para começar, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre o movimento surrealista, né? E o que seria um movimento surrealista? Bom, se o próprio nome já diz, né? Se não é real, é surreal, tá? Então a gente vai precisar diferenciar o que é o real e o que é o surreal. E o que é o real para vocês, né? O que significa a realidade, né? Então, para muitos, a realidade é o que está se vivenciando, são os fatos do seu cotidiano, o que você pode observar, o que você pode tocar, as questões políticas que estão acontecendo, questões familiares, enfim, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o que você observa, o que você está pensando naquele momento sobre determinado assunto. Isso é uma realidade, estou certo? E o que é o surreal? O que é o surreal? A gente para pensar no que é surreal. O surreal, a palavra su vem de surreal, que é algo que está fora da nossa realidade. O que possivelmente estaria fora dessa nossa realidade? Fora da nossa realidade seria um mundo fora do que nós estamos vivenciando. Ou seja, você quando está dormindo, por exemplo, né, você está vivendo um momento subconsciente. Tá? Os seus sonhos eles estão acontecendo num momento subconsciente que você está. Um estado subconsciente. Né? E já houve muitos estudos sobre isso. Okay? Inclusive, um dos grandes estudiosos foi o psicanalista chamado Sigmund Freud, que vai influenciar o surrealismo. Né? Então, agora que você entendeu essa diferença entre o real e o surreal, né, vamos falar um pouco do Salvador Dalí. Quem foi Salvador Dalí? Um dos grandes artistas do movimento surrealista, que teve início por volta de 1920 em Paris. Então, o Salvador Dalí foi um dos grandes defensores desse movimento, foi um dos grandes artistas desse movimento. Tiveram outros, é claro, mas o Salvador Dalí foi um dos grandes artistas desse movimento. Tá? Então, o surrealismo ele surge em 1920, tá? E a gente vai ver algumas obras do Salvador Dalí e vocês vão compreender, né, sobre o que a que ele está relacionado, o que ele a que situações ele relaciona as suas obras, né? Porque ele teve todo artista tem as suas fases, ele teve os seus momentos, né? As suas pinturas tiveram suas fases, seus momentos. Então a gente divide mais ou menos em 3 fases a pintura do Salvador Dalí, que a gente vai ver já já. Uma das fases do Salvador Dalí, ela é marcada pela pintura relacionada a questões dos sonhos e do subconsciente dele. Ou seja, ele acreditava que com a Primeira Guerra Mundial o mundo estava devastado pela tristeza, pela solidão, né? E as pessoas não estavam contentes e não estavam observando nem escutando coisas bonitas, frases bonitas e vendo pinturas bonitas sobre a realidade. Então ele acreditou que se ele pintasse imagens do seu subconsciente, ele iria encontrar imagens alegres, bonitas, perfeitas, relacionadas ao que ele estava pensando, ao que ele queria pensar. E uma das principais características do movimento do surrealismo, do Salvador Dalí, foi esse cara, Sigmund Freud. Foi um grande não vai te esquecer disso. O Sigmund Freud foi um grande psicanalista, tá? Psicanalista. Então ele estuda a mente humana, estuda o subconsciente, aquela caixinha de memória, tá?
O nosso cérebro, ele possui uma caixinha de memória que esse cara vai chamar de subconsciente. É lá que estão todas as nossas memórias, boas ou ruins, né? Entre várias outras situações que a gente vai estudar mais lá na frente. Tá? Então o Salvador Dalí ele se baseia nas teorias psicanalistas desse cara. Ele acredita que nesse estado subconsciente existe uma beleza que pode ser encontrada e ele pode trazer para a pintura dele, ok? Outro momento interessante da pintura do Salvador Dalí é quando ele vai, né, para Madrid e ele conhece um rapaz chamado Frederic Lorca. Ele era um grande... Então essa fase do Salvador Dalí, né, a gente vai ver que ele é muito erótico. Ele vai representar partes, né, do corpo humano, parte do corpo feminino e parte do corpo masculino, partes íntimas do corpo masculino e feminino. Então essa fase erótica, ela possivelmente pode estar ligada ao relacionamento que ele teve, né, com um poeta chamado Frederic Lorca, tá? Em sua passagem, né, pela Europa. E é claro, uma das principais obras dele, a persistência da memória. Salvador Dalí se eternizou no mundo das artes visuais com essa obra chamada A Persistência da Memória, né? Então, essa obra aí representa, né, o pensamento de Salvador Dalí sobre as questões de tempo, tempo e espaço. Ou seja, nós temos um tempo na realidade, mas, né, nesse mundo do subconsciente, né, nesse estado subconsciente que ele representa nas obras dele, né, que é o estado mental dos sonhos, tá, o momento que você está dormindo, ele diz que o tempo não existe, né? Então ele faz esses relógios aguando aí, ele faz uma relação, né, do tempo no mundo subconsciente, que é o mundo da memória, um mundo, né, que você não está consciente, e a nossa realidade, né, a consciência. Entre essas características da pintura dele, a gente vai ver muitas imagens metafísicas, tá? Harmonia entre as imagens, tá? Ele trabalha muito com os tons azuis, né, do céu, tá? Representando a tranquilidade e a paz, é claro. E aí atrás, para finalizar, a gente tem aí a criança geopolítica, né? Ou seja, a criança geopolítica ele vai representar o final da Primeira Guerra Mundial, né, onde os Estados Unidos, né, vai surgir, né, com toda a força, tá, e vai ser o novo centro, né, das atenções mundiais, ok? E aí você vai perceber que existe uma criança assustada, tá, né, apontando, né, o que está acontecendo no mundo, que no caso é a América, ou seja, a América passa a ser, né, o centro das atenções, tá? Representada aí por alguém saindo, né, do mundo, tá bom? Aí na América, tá? Do Sul, América do Norte, desculpe. E para finalizar, a gente tem aí as últimas fases do Salvador Dalí, né? Nesse caso, a gente tem aqui, vocês vão ver, o Cristo de San Juan, de 1951. Então, o Cristo de San Juan marca, né, a fase religiosa do Salvador Dalí. Bom, pessoal, e para finalizar, a gente vai ter essa fase fantástica do Salvador Dalí, onde ele vai pintar bastante a sua esposa, Gala Luardi. Tá? Essa pintura aí atrás chama-se Galateia de Esferas, de 1952, onde ele representa o rosto de sua esposa, onde ele era muito apaixonado e admirava muito. Tá? A gente vai finalizando por aqui. Espero que todos tenham compreendido o surrealismo e as principais obras e características das obras do Salvador Dalí. Tá? Espero que todos vocês possam fazer a relação entre as obras do Salvador Dalí e suas principais características que nós vimos aqui
nessa aula. Um abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula. Fiquem em paz.